Vamos às novas belas mentiras. Isso que você trouxe para mim em relação ao mosquito, que não é o vírus, foi o que a surda fez comigo no auditório. Ela colocou sendo o mosquito e não o vírus. Então, bate exatamente o que está sendo repassado e que essa história do contexto é uma mentira. Vamos lá. Eu estou com você numa floresta, um pedaço de uma floresta, e um galho de uma árvore se balança. O que é que pode ser ali? Eu já encontrei 14 coisas falando em sala de aula e os alunos dizendo, oh, mais uma, mais uma, mais uma. E eu ia anotando na aula. 14 coisas. Quer que eu faça esse teste com você? Então me diga, o que é que pode ser? Balançou o galho de uma árvore lá na frente. E a gente, como está na floresta, a gente não vê. Vamos lá. Primeiro. Pode ser algum animal, rasteiro. Calma, animal. 2. Bem, pode ser o vento. Vento. 3. Bem, pode ser a minha imaginação. Veja. 1, 2, 3. Não pode ser assim. Porque aqui eu posso usar como classificador, mas como número é 3. 3. Bem, pode ser minha imaginação, meu medo. Pode ser algo da minha cabeça. Oh, 15! 15! 15! Imaginação, medo. 15. Essa ninguém nunca trouxe. Não botei. Ó, tá vendo? Já ganhei, já valeu. Sim. Bem, pode ser qualquer outro animal também, de animais diferentes. Pode ser uma pessoa. Sim. Pode ser alguém do outro lado cortando a árvore e ela balançou. Pode ser alguém, uma fruta do galho que caiu e balançou. Pode ser, você falou do animal, mas pode ser uma ave que tivesse pousado e a gente não viu. Pode ser um carro do outro lado, tem uma rua, bateu nele, balançou. Pode ser o próprio desgaste da árvore que já iria cair com aquele pedaço. Um terremoto naquela área que não atingiu aqui e balançou lá e a gente aqui não. Quer dizer, eu tenho agora 15, né? 15, olha. Vitoriosa. O que é que acontece com a gente? Chegam para a gente e diz, vamos ver o que foi? A gente aceita o desafio e vai investigar. A gente cria com isso possibilidades, criticidade, desafio, desbravamento, aventura. A gente começa a sair do nosso casulo, do nosso mito da caverna. O que é que fazem com o surdo? Contexto. Ninguém vai ver, ninguém vai explicar. Então, o contexto, a árvore que balançou, não. Não é? Ou então o contexto é a floresta? Não. Eu tenho que investigar. Por isso que surgiu depois a técnica da descrição visual sinalizada aplicada, a DVSA. Para justamente a gente começar a construir o que, como, onde, quem, por quê, e se não fosse, para gerar isso na dúvida no surdo. Porque o surdo não aprende enquanto não ficar com dúvida. Mas toda criança é assim. Mas a criança fica assim e a gente provoca a dúvida nela. O surdo não. O surdo, porque vê, ele acha que é o suficiente e não precisa mais. Então, esse é o absurdo do errado da educação do surdo. E aí, agora, com isso, chegou na minha mente uma informação e eu vou aproveitar essa informação e vou dar ela para você. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu queria fazer um doutorado, um extra mais. Falei até com o professor. Professor, eu queria fazer uma investigação. O quanto a influência dos intérpretes na seleção da religião para o surdo. Aí ele disse, você tem certeza? Vai dar uma bomba? Eu falei, vai. Porque eu acho que a resposta até eu já sei, então já não é bom a tese. Eu falei, eu acho que é. Puder provar.
Eu perguntei, por que eu perguntei isso? Porque eu comecei a investigar com os surdos. De vários conflitos que estão acontecendo nas igrejas, não, nas escolas. E eu perguntei ao surdo, o que é Deus? Não estou querendo desviar o tema, não, viu? Presta atenção. Aí o surdo disse, Deus? Aí eu disse, sim. Você conversa com ele, você fala com ele? Sim, toda semana. Aí eu, né? Me conta como. Tem 3 homens e 4 mulheres na igreja. Sabe quem é o Deus? Os intérpretes. É a mesma visão do vírus e do mosquito aqui. Porque quando o padre, o pastor, qualquer um outro estiver declarando o seu credo lá na frente do altar, e o intérprete dizer, porque eu sou a palavra e a vida, o intérprete bota eu. Eu, Deus, eu. Em vez de ser Deus, ele. Automaticamente ele assume personificadamente que ele é. Por isso que o surdo começou a identificar o intérprete como Deus. Agora, isso, só não quero atrapalhar o pensamento, mas isso já seria algo grave, porque como nós conhecemos as configurações das mãos, a noção de direção, de espaço, o intérprete ele tem esse direito de indicar a posição em que Deus está, por exemplo. Ele não precisa fazer nele, porque a gente está dizendo que eu estou assumindo como a minha personificação, mas eu posso indicar em algum lugar do espaço, geralmente que é para cima, a personificação de quem essa personificação é. Eu acredito que aí faz parte de como o intérprete está interpretando as coisas. Aí é que é o importante para você ver que tudo depende da leitura que o profissional fizer, daquele intérprete fizer. E se depende da leitura que ele fizer, pegue todos os vídeos que foram gravados pelo Estado de Pernambuco, pela SEDUC, nas aulas de EAD agora. Que teve um intérprete que eu telefonei para mandar tirar. Que eu não aguentei mais ver aquele cara fazendo aquilo. Veja lá. Porque esse período de pandemia foi a melhor forma de você ver o que os intérpretes fazem com os alunos nas escolas. Professor da aula de matemática, professor de fazer aula de física, aula de biologia, aula do que for. Veja lá como os intérpretes fizeram. Que crime foi colocado para dizer que o surdo está entendendo alguma coisa. Mas é isto. Onde é que tem formação de intérprete? Primeiro, formação nas igrejas. Aí ele faz um cursinho de 60... O Estado de Pernambuco, há 3 anos, 4 anos atrás, fez seleção para intérprete. 60 horas era o que pedia. Aí fazia a prova de prática e pronto. Se você tinha prática para mexer na mão, você entrava. Pronto, 60 horas de certificado. Tudo certificado de quê? De igreja. Me poupe. Aí tem um curso de intérprete do Soares Dutra, técnico profissional, primeira turma de 2006. O que é que ensina? De Libras? Uma vergonha. Se você não souber já de Libras para poder pegar algumas técnicas, não ensina. Eu sei disso porque eu fiz vários cursinhos e cursos. Na verdade, eu tenho um certificado que me diz ser instrutora de Libras. Mas assim, por questões de não ter, eu me considero não ter a propriedade suficiente de ensinar plenamente, e é isso que eu venho lutando comigo mesma para entender que é um processo, mas como eu ainda não me considero uma pessoa fluente a ponto de poder manter uma conversação mais longa, eu não fico dizendo por aí que eu sou uma instrutora, eu não fico falando que eu sei. Eu sei, eu sou isso e tal. Apesar de estar inserida nesse meio há muito tempo. Mas os meus questionamentos, eles vieram mais quando eu entrei na faculdade. Só que eu antes já estava inserida com colegas, amigos que são surdos. Mas apesar disso, eu não me considero uma instrutora, apesar de ter feito 200 horas e fora outros cursos. Eu ainda não me considero porque eu acredito que eu preciso de uma fluência. Para ser instrutor, você não precisa de fluência.
Isso, Para instrutor, você precisa, para ser intérprete é outra coisa. Para ser sim. instrutor, você precisa saber Libras, a estrutura, quem vem primeiro, quem vem depois, como é que se organiza o pensamento e trabalhar o sinal. Pronto, para É, criança e adolescente. isso. Aí vem esse sentido. Como eu tinha e tenho alguns conflitos que não me permitem atribuir o que eu sei, aí eu fico não querendo ensinar, ou então tentar ensinar, botar em prática o que eu já tenho, a minha carga de experiência, que eu sei que é pequena, por conta da minha idade e por conta da minha experiência também. Mas, assim, tem essa limitação e tal. Mas entendo também que há separações na questão da instrução e na questão também do intérprete, que realmente precisa da dessa carga maior, né, de conhecimento em relação a sinais e tal. Porém, eu queria também fazer uma pergunta ao senhor, já que você falou a respeito disso tudo, então o senhor acha que a Libras, ela é uma comunicação inclusiva? O que o senhor acha a respeito da questão da Libras ser considerada uma forma de inclusão? Primeiramente, Libras é uma língua nacional, é uma língua que pertence a todos os brasileiros e que deveria estar nas escolas como língua para todos, e não exclusivamente para surdo, ou tampouco para intérprete, ou tampouco para escola bilíngue, ou tampouco para A, B e C limitado. Então, daí já começo a trabalhar, não no pensamento da inclusão, tá? Mas no pensamento do patrimônio nacional, do patrimônio, do direito do cidadão brasileiro de conhecer o seu patrimônio. Isso aí, para mim, é fundamental. Eu posso usar a Libras como inclusão no momento em que eu faço dela um acesso comunicacional. Aí eu estou incluindo. Porém, na hora que eu fico refém de alguém para intermediar essa língua, aí ela já não é inclusão. Ela já não é inclusiva. Ela está sendo cerceada, ela está sendo limitada, ela está sendo prevaricada do direito de todos. Ela está sendo sectarizada. São palavras meio difíceis, mas são palavras que segregam. Né? Então, a Libras, ela não pode ser utilizada como um instrumento de poder. Eu tenho, eu posso. Não. Então, agora eu vou trazer outro exemplo. Porque os exemplos são muitos e chegam para mim, eu não saio cavando feito furão. Inclusive, este exemplo foi motivo de um intérprete pegar o meu vídeo, ele é lá do Paraná, ele pegou o meu vídeo e ele interpretou. E ele foi tão sacana, ele foi tão antiético, ele foi tão imoral, que ele ficou na posição dele, e tudo que eu falava, ele se mantinha, e quando as pessoas me perguntavam, como você, me perguntavam as coisas, que a gente estava numa reunião, tinha 8 pessoas, e eu estava no birô e eu não ia gravar ninguém, porque ninguém mexia com a imagem. Né? Então, eu gravei só a mim e as pessoas me perguntando. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu respondia. Então, uma das pessoas chegou e disse que tinha ido para Caruaru fazer um evento que tinha surdo, o intérprete não chegou, aí o surdo ficou simplesmente com os dois braços, esperando o intérprete. Passou meia hora, quase uma hora, chega o intérprete e aí começa o evento. Quando acaba o evento, que estava todo mundo no lanche, na conversa, o surdo estava batendo papo com todo mundo. Por que naquela hora ele não foi humilde e já começou a resolver, fazer sua fala e tudo mais? Não, porque ele tinha que ser o arrogante. O poder tinha que ter um outro repassador. Isso chega a ser violência, ou uma truculência, ou uma agressão, ou uma falta de respeito com todos. Mas vamos falar do meu vídeo. A professora estava falando essas coisas comigo. Eram várias professoras e a gente trocando ideia, no grupo de estudos. Aí o intérprete pegou meu vídeo e interpretou e jogou numa Sociedade Libras, uma coisa assim, é um grupo que eles têm. Aí começou a botar e interpretar. Como eram várias pessoas falando e eu deveria colocar o jogo de corpo, ou pergunta, ou fazer uma forma de fazer a variação
da pessoa, para não dizer que tudo que estava sendo falado ali era eu que falava. Não. Ele jogou tudo numa posição só e botou tudo. Quando vinha a pergunta era tudo aqui. Quando vinha a resposta era tudo aqui. Automaticamente, tudo que estava xingando, criticando, falando, era tudo vindo de mim. Então, o cara não teve ética, não teve moral, não teve respeito, teve hombridade, nem de pegar o vídeo e me perguntar se podia usar. Quanto mais de fazer tudo isso. Então, é um cara sacana, é um cara irresponsável, é um cara que merecia um processo, mas eu chego, olho para mim e disse, ele é tão pequeno, ele é tão medíocre, que ele por si só vai se destruir. E deixei para lá, porque não valia a pena. Mas você está falando agora, eu estou me lembrando exatamente desse tipo de profissão, de manipulação e da língua como inclusão. Inclusão depende. Porque esse cara pegou a língua e acessou para os surdos ficarem todos com raiva de mim. Porque não foi minha fala. Então, a Libra não funciona como inclusão nesse aspecto. E sim, como conflito de poder e de coerção. Ou seja, eu uso a língua como me convém. E quando me convém. Como esse outro do exemplo, que estava 2 exemplos na mesma situação. Para você ter ideia do quanto não existe ética, não existe respeito, não existe formação. Tem sim um código de ética manipulado, protecionista, irresponsável, produzido por gente que não tinha responsabilidade nenhuma de fazer um papel daquele. Porque o que está escrito ali é só corporativismo defendendo o surdo. E ainda dizendo que o intérprete tem que ser imparcial. Nunca, nunca ninguém vai ser imparcial. Porque como você acabou de colocar, se eu não sei biologia, o que é que eu vou ensinar? O contexto é uma mentira. Esse intérprete disse para você, é uma irresponsável. Interessante. Eu fiz essa pergunta porque eu li alguns artigos que apontavam justamente essa questão sobre como algumas pessoas, algumas instituições, elas defendem a Libras como algo que deva ser voltado para a inclusão. E sim, de certa forma, ao me comunicar, ao ultrapassar essa barreira comunicativa que temos, eu estou incluindo aquele grupo que talvez não fosse incluído anteriormente. Só que, se eu sei que a Libras é uma língua, então eu deveria dizer que o português, o inglês, o turco deveria também ser inclusão, porque também são línguas. E existe uma diversidade no nosso país. Há pessoas com essas necessidades também, então eu deveria incluir todas. Acredito mais que seja um direito linguístico dessas pessoas. Assim como tem tribos indígenas que também têm outras línguas e elas aprendem essa língua. Não necessariamente eu vejo como uma inclusão direta, mas sim um direito linguístico dos surdos. Algo que é direito, como você estava falando no início da sua fala. É um direito que deva ser exercido, mas muita pesquisa, muito artigo volta para Libras como totalmente voltada da área, como se fosse uma ferramenta inclusiva. Eu vejo muito artigo falando sobre isso. E, infelizmente, essas ideias, elas podem confundir os estudantes e alguns estudantes iniciantes, porque a gente vai procurar em artigos as referências para a gente poder falar de algo. E se um artigo está falando isso, e se na prática acontece outra coisa, aí às vezes há esse conflito de informação que eu acredito que realmente tenha que ser mais destrinchado, para não haver essa erroneidade que eu vejo. Algumas pessoas, elas usam a Libras como uma ferramenta inclusiva, e como língua, eu não acredito que ela sirva apenas para isso, entendeu? Como o senhor falou, muitas outras pessoas podiam se atribuir também, porque é uma língua do país, não dos surdos especificamente, entende? Você, como bióloga, eu ainda vou dizer mais assim. Eu já tive uma situação do paciente fazer traqueostomia e a gente ensinar, quando quiser água, basta balar o textinho assim, já que você não pode oralizar. E para poder, muitas vezes, estar debilitado para escrever água, pode não escrever direito. Se ele fizer isso, eu não sei o que é água. E assim vai colocando a situação de falar em sinais para todo mundo saber. É um direito para todos. Então, a gente não precisa de dizer, não pode dizer. Na hora que eu adono
uma língua, eu fico psicótico. Agora é a fala de Maria Cristina Soler. Inclusive, Soler foi muito claro assim comigo. Na hora que você assume que é dono de uma língua, que é de um gueto, é de um grupo, ali você está... Já pensou você criar a sua língua? Tem coisa mais psicótica, mais doentia do que você criar sua própria língua, viver no seu mundo só com você? Mas tem um professor de matemática de Feira de Santana, que eu assisti um congresso, há 10 anos atrás, que ele disse lá no auditório, eu não gosto dos sinais da professora da faculdade de Mato Grosso. Aí eu criei os meus, agora é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Bom. E tem muitos surdos fazendo isso. Eu crio os meus, e aí vai. Né? Quer ver outra coisa? Então tem intérprete colocando vídeos de São Paulo, e aí de Juazeiro e Pernambuco, pega os vídeos aí de Petrolina e de Juazeiro, pega o vídeo e aprende o sinal de São Paulo, usa aí e não aceita o de Pernambuco. Não, mas a gente usa aqui, que é o de São Paulo. Eu fiz, inclusive, um curso do IFE, recentemente, onde eles utilizavam o material de apoio da TV Ines, do Rio de Janeiro. Quando eles foram fazer as perguntas para avaliar o desempenho do aluno, eles usaram o sinal regional. Aí eu peguei e fiquei, como é que eu vou responder um sinal que eu não vi no vídeo? Aí eu fiquei com raiva. Eu queria enviar um e-mail e dizer, como você quer que eu responda isso se você usou o sinal do TV Ines? Eu estava me baseando com o sinal regional do Rio de Janeiro e eles me enviaram um sinal, eu acho que do Sul. Aí eu fiquei, o que é que eu faço? Eu errei a questão, mas eu errei porque eu não conhecia o sinal regional. Não era porque eu não tinha prestado atenção no conteúdo. Eu prestei atenção no conteúdo, mas o sinal que foi aplicado foi diferente. Então, assim, não é que é errado você utilizar outros vídeos para você criar uma plataforma, um conteúdo, mas, poxa, não confunda também, porque eu achei que foi uma palhaçada comigo. Não é com Porque você, não. Mas eles são assim. Eles não querem. Eles não querem. A Univasf abriu um curso de especialização, tinha 300 e poucas, 400 e poucas pessoas para fazer a prova. Ficaram 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10. Por quê? Porque eles não querem. Mas os surdos eles botaram. Para poder o surdo terminar a especialização, para poder fazer as provas, para poder ir para os institutos federais. E quem é que está na seleção dos institutos federais? Eles próprios, porque eles são os convidados. Então, eles botam entre eles mesmo. Então, fica uma vida parasitária. Eu não sei nem se parasitária ou comensal. Como é que seria na biologia melhor? depende do contexto que o senhor quer chegar. Se for um parasita, eu tô dependendo de outros corpos vivos para poder viver. Comensal? E comensal? E, se eu não me engano, é quando os dois coabitam, não sei se é isso, no mesmo. Os dois coabitam o mesmo algo. Os dois estão se beneficiando ali, sabe? Mas garantir o emprego de um e do outro. É. Exatamente. O parasita está vivendo do outro. Mas não é o caso. Os dois estão nesse mesmo sistema. Eu escutei de uma professora da UNB. Os meus surdos eu boto onde eu quero. No mestrado da pós-graduação. Os meus surdos. Então, você quer coisa... A gente se lasca para ter uma especialização, para um mestrado conseguir vaga, para peneirar um doutorado numa vaga. Eu fiz 6 tentativas para um doutorado no Brasil. Uma delas, na Universidade da Paraíba, a professora, que não tem que citar os nomes, né, chegou para mim e disse, o que é que um dentista está fazendo em educação para estudar sobre surdo? Eu já ouvi isso, viu? Ali eu já via que eu ia ser reprovado. Um outro chega e diz, aqui não temos orientador, mude de tema. Eu olhei assim, se eu mudasse de tema, eu estava aprovado? Eu não estou fazendo questão desse doutorado aqui, não. Eu fiz fora, mas eu fiz fora por um motivo maior. Não foi porque lá é mais fácil, não. Eu vi como é que acontecia no Paraguai. Eu não vou falar em Assunção, não, porque eu visitei o país todo. Eu tive ônibus quebrado no meio da estrada, com todo mundo, gato, cachorro, papagaio, galinha, porco, os paraguaios, tudo no chão, esperando o ônibus chegar, e eu sentado lá, frio, gelado, porque o ônibus quebrou, e a gente estava fazendo pesquisa nas escolas, para ver como é que acontecia a formação de professores. Esse livro está publicado na Universidade Católica do Assunção. Quer dizer,
E eu devia ter batido na minha cara. Devia ter feito o quê? Juntado a pesquisa que eu tenho do Brasil com o do Paraguai e juntar as duas, para você ver o que é. Mas se você ler as duas coisas, é uma vergonha, é uma falta de respeito com o cidadão, com a pessoa surda. Eu defendo a pessoa surda, mas não defendo uma cultura fabricada. Mas a cultura do indivíduo que vivencia com a família, eu defendo. Eu defendo a escolarização do surdo, mas a escolarização bilíngue e vivenciada, aprendendo a escrita da língua portuguesa. Você me trouxe uma colocação aqui, a questão de falta de sinais, não é questão de falta de sinal. É porque o surdo tem que aprender a língua portuguesa escrita, para poder ele fazer a interação com o mundo, porque as placas onde ele está, tudo é escrito. Ele tem que aprender a língua portuguesa, não é essa desgraça de sign writer que tem um bocado de intérprete fazendo, para manter o intérprete cada vez mais no apogeu, porque só ele sabe entender aqueles hieróglifos ali que ninguém entende. Aquilo é outra mentira dentro da Libras. Ali não é escrita de Libras nenhuma. Nenhuma. Ali é falcatrua. E eu conheço a pessoa que trouxe para o Brasil no ano de 2006. Eu estava na casa dela, junto com a mãe dela, conversando. Ela fez o doutorado, trouxe e colocou no Brasil como escrita de surdo. Mentira. Em Portugal não se usa isso. E eu sei que é um mercado rentável, né? A escrita de sinais. Porque manipulação de mercado. Manipulação de mercado. É só para. Isto de um lado, e do outro é a Libras Áptica, para trabalhar com surdo cego. Ah, mas eu sou profissional. Pague 13 mil para o meu curso, 14 mil, 20 mil. Libras Áptica. Para quê? Para falar com surdo cego, através de sinais colocados e trabalhados com a mão. Por favor, gente. É a indústria da acessibilidade, da inclusão, da falta de respeito. Eu não consigo viver assim mais. Quer dizer, mais não, que eu já não conseguia. Eu não consigo viver assim. Mais é como se eu conseguisse no passado e agora não. Eu nunca vivi assim. Não quero e não admito esse tipo de indústria junto com as pessoas surdas. Merecem respeito, merecem dignidade, merecem carinho e atenção. E, acima de tudo, são surdos. Não são marionete, como os intérpretes fazem. Fala isso, bota absurdo para poder falar, diz o que é que tem que falar. Por favor. Por favor.